Boa tarde, povo. Começando mais uma semaninha aí, né? Estamos na semana 24 e na próxima já é a semana de trabalhos. Hoje eu vou fazer a correção das atividades de casa, né? Ficou duas atividades de português pra gente corrigir. Uma relacionada à tirinha do Calvin e Harold e a outra relacionada ao uso dos substantivos diminutivos e aumentativos que a gente viu na nossa última aula online, não é isso? Em relação à primeira questão, vocês iriam relacionar as colunas de acordo com o significado das palavras que já tinha na página anterior do texto, não é isso? E aí tem o seguinte, babar, que seria molhar-se com baba, esbelto, que é uma pessoa alta e magra, monstro, que pode ser uma coisa horrenda, ser ou uma coisa horrenda, e quieto, que tem o mesmo sentido de parado, ok? Então, a ordem ficaria 2, 1, 4, 3. Confiram aí as respostas de vocês, tá bom? Na segunda, você ia marcar com um X a alternativa em que a palavra em destaque tem sentido diferente daquele apresentado no vocabulário do texto. No caso, a palavra aí é babar. Vamos ver aqui o que é que significa babar. Na primeira, babar tem o significado de molhar-se com baba. Então, vamos ver aí. A criança está babando, tem o mesmo sentido, não é isso? Então, não é a. Meu pai baba muito quando está dormindo. Tem o mesmo sentido de molhar-se, então não é a B. Na C, a mãe de Jonathan baba muito todos os filhos. Nesse sentido aí, ele não está querendo dizer que a mãe molha os filhos com baba, né? Mas ele diz no sentido de proteger, de dar carinho, né? De super proteger, de cuidar. Então, o sentido de babar aí tem o sentido de cuidar. E a D, algumas pessoas doentes babam muito. Não é, né? Porque é a C. Na terceira, você vai circular a imagem que representa a palavra esbelto. Esbelto tem o significado de alto e magro. E aí, quem é alto e magro é esse moço aqui, o primeiro rapaz, tá bom? Aí, na segunda coluna, a gente vai ter um estudo do quadrinho, né? Do Kelvin. Que tem. No primeiro quadrinho, Calvin diz a seu pai que não apague a luz. Por que motivo ele disse isso? Aí a resposta seria, ele disse isso porque achava que havia monstros debaixo da cama, né? Quando ele diz, pai, não apagar a luz porque você não conferiu a cama, debaixo da minha cama ainda para saber se tinha monstros. Então, as respostas de vocês é para estar relacionado, né? Nesse sentido, ele disse isso porque achava que havia monstros debaixo da cama. Aí, na segunda questão, a gente tinha o seguinte. Por que o pai de Calvin tinha tanta certeza de não haver monstros debaixo da cama dele? Porque provavelmente o pai dele não acreditava em monstros, não é isso? Então, por isso que o pai não se deu ao trabalho de ir lá conferir se tinha ou não. Porque a questão de existir monstro ou não estava muito relacionado com acreditar. Como Calvin acreditava, existia uma possibilidade de estar debaixo da cama. Como o pai não acreditava, então ele tinha certeza de que não tinha. Na terceira questão. Para que Calvin gritou que estava com a barriga cheia e que havia engordado 5 quilos? Ele gritou para que os monstros ouvissem, ficassem com medo dele e não os atacassem, né? Ele ficou dizendo que estava gordo, que estava alto, justamente para que os monstros escutassem, né? E vissem que ele estava grande, ele não era mais indefeso, ele podia se proteger. Então, a resposta correta seria essa. E na quarta, qual foi o sentimento de Calvin e Harold com relação? Os dois estavam com medo, não é isso? Eu não vou me deter aqui a segunda coluna porque é pessoal e aí eu vou ler as respostas de vocês, ok? E aí, na página 87, que foi a atividade de casa de quinta e sexta-feira, né? A gente tinha uma anedota e vocês iriam responder as questões de acordo com ela. No texto era o seguinte:
A cobrinha chega em casa e pergunta para seu pai: Papai, é verdade que somos venenosas? Aí ele responde, né? Não, minha filha, mas por que perguntou? E a cobrinha: É que acabei de morder a língua. A anedota é um tipo de piada, tá certo, pessoal? É... E aí na A tinha o seguinte: com que a cobrinha estava preocupada? Ela estava preocupada com a possibilidade de se envenenar com seu próprio veneno, né? Porque qual é a piada identificada aí nessa anedota? É que quando ela pergunta se elas eram venenosas, a gente acredita que é um sentido mesmo de conhecimento, que é só porque ela quer aprender. E a surpresa é que ela mordeu a própria língua e ela estava preocupada em se envenenar. Isso é a piada, tá certo, pessoal? E na B, escreva a palavra que está no diminutivo. Cobrinha, né? Circule o grupo em que todas as palavras estão no grau aumentativo. Animalaço, coração e grandão. A única palavra que não está no aumentativo é coração, porque coração está no seu grau normal. Se fosse no aumentativo, seria coraçãozão, né? Na B é casarão, bocarra e garotão, porque bocarra vem de boca. Na C, amigaço, mureta, manzorra. Na D, rochedo, mundaréu e caixote. Caixote aqui é no diminutivo, então não é. E aí, na terceira questão tinha o seguinte: observe a cena. Filhinha, comprei muitas coisas gostosas para o lanche, mas coma toda a carne. Agora sublinhe as respostas corretas. No primeiro quadrinho, por que a mãe chama a menina de filhinha? Porque a menina é muito pequena, né? Ó. Porque a menina estava gostando de ser chamada assim ou porque ela estava tratando a filha com carinho? É colorido, desculpa, pessoal. Essa que tá sublinhada. Essa daqui, ó. Porque ela estava tratando a filha com carinho. Então, o diminutivo ele vai servir para duas coisas. Para dizer quando uma coisa é pequena ou para demonstrar carinho. E aí, no caso da A, é porque ela estava tratando a filha com carinho, tá certo? Na B. No segundo quadrinho, o que o menino demonstrando quando chamou a menina de filhinha? Ele estava demonstrando desprezo pelo fato de a mãe tê-la tratado com carinho, né? Ele estava fazendo hora com a cara da menina. Nascer. No terceiro quadrinho, para que a palavra pedacinho foi usada? Foi usada para indicar falta de apetite pela refeição? Foi usada para indicar o tamanho do pedaço da carne? Ou foi usada no sentido pejorativo? Foi na B, né? Foi usada para indicar o tamanho do pedaço da carne. Pessoal, então essa é a correção, né? Hoje a gente vai começar com a análise do terceiro livro literário, porque o nosso tempo está correndo. E aí vocês vão fazer a leitura do livro literário A Floresta e vão responder as duas primeiras páginas, ok? Um abraço, bons estudos e até a próxima.